Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Nossa convidada hoje é a gerente de reintegração social da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, a SERES, Shirley Araújo, que nos fala inicialmente sobre o 30º convênio que está sendo executado para empregar reeducandos do sistema prisional. Essa ação, que coloca o estado de Alagoas como uma referência nacional, emprega os reeducandos que estão cumprindo pena no regime aberto ou semiaberto. E aí eu agradeço antecipadamente a doutora Shirley Araújo por estar aqui, por nos dar essas informações, que são informações no sentido de melhorar a condição dos reeducandos e criar perspectivas de trabalho, ou seja, é uma passagem, um rito de passagem do cárcere ao trabalho. Então, comecemos justamente por essa condição de Alagoas, de ser uma referência nacional, de estar na ponta por mais empregar reeducandos. E qual é a condição que é colocada para eles para chegarem a esse benefício? Boa tarde, Gorete. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui, para falar de uma ação tão importante que a SERES vem conquistando a cada dia novas parcerias. Como você falou, é o 30º convênio que estamos celebrando. Esse mês celebramos o 30º e é mais uma conquista para que possa se dar oportunidade a essas pessoas que em algum momento de suas vidas cometeram algum ato infracional, um delito, mas que se não forem condicionadas, não tiverem oportunidade de sair do mundo do crime, inevitavelmente vão retornar a esse crime. E aí, para que eles possam ingressar nesses convênios, há toda uma seleção, tem que haver a análise de vários requisitos, como, por exemplo, a vida carcerária dele, se durante o cárcere, como foi o comportamento, se ele trabalhou, estudou, todas essas questões. Temos também que ver a análise do perfil psicossocial dele, número de filhos, a sua renda mensal, o psico dele, se realmente ele tem condições de ser inserido no mercado de trabalho naquele momento, uma vez que nós também temos ações de prevenção das drogas, do alcoolismo. Então, todas essas questões são analisadas para que, então, ele ingresse num convênio, num local de trabalho e possa, sim, dar bons frutos, bons resultados. Porque eu pergunto isso porque há, no sentido literal da palavra, um preconceito na sociedade sobre oferecer empregos a quem está cumprindo pena e até a quem já saiu do presídio, Então, o apenado, ele fica numa condição aí ainda, digamos assim, mais delicada. E o papel do Estado, no sentido de reverter e desconstruir essa imagem de quem está nessa condição, e na busca de uma oportunidade de trabalho. E quantos reeducandos já estão sendo beneficiados com essa ação? Então, realmente, a sociedade tem um preconceito gigante. A gente sabe que uma pessoa que, quando se puxa a certidão negativa, ela é positiva, que há o cumprimento de uma pena, é mais difícil ainda dela conseguir um emprego. Então, o Estado, ele deve oferecer essa oportunidade. Nós temos previsto na Lei de Execuções Penais o trabalho para o reeducando e essas parcerias dão justamente essa oportunidade. Lembrando que o reeducando, ele está cumprindo pena, então ele não é regido pela lei, pela CLT. Uhum. Ele é regido pela Lei de Execuções Penais, então ele não tem as verbas trabalhistas, ele não tem os direitos e garantias trabalhistas de outro empregado comum. Não é remunerado? Ele é remunerado. É remunerado. Uhum. Tem uma tabela base, na própria Lei de Execuções Penais já estabelece o mínimo, uhum. Então desse mínimo a gente estabelece quais os salários podem ser alcançados. Ele só não tem... Não cria vínculo empregatício. Não cria vínculo empregatício, não tem 13º, férias, FGTS, essas garantias. Então, hoje nós conquistamos, com esses 30 convênios, mais de 600 reeducandos empregados,
com um público do semiaberto hoje, um total de aproximadamente 1.800, 600 estão empregados. Então, para Alagoas é um motivo de orgulho. E se a gente for comparar outros estados, tendo Alagoas essa posição, de ancorar um projeto como esse, se a gente for fazer a relação custo-benefício, é tudo que poderia acontecer na perspectiva de quem está lá no sistema prisional, porque a pessoa, quando sai, ela pode estar apta a desenvolver qualquer atividade, mas a inserção no mercado de trabalho é que vai determinar essa boa perspectiva na saída. Sim, com certeza. Se a pessoa sai do cárcere, sai da prisão sem nenhuma perspectiva de futuro, com certeza ela retorna ao crime. Tanto é que a reincidência criminal nacional, é uma média nacional, não é privilégio de Alagoas, de quem não tem trabalho após a saída do cárcere é de 70%. 70% das pessoas retornam ao crime e retornam ao sistema prisional. Já o nosso índice de quem está trabalhando é menor que 2%. No ano passado, nós tivemos apenas 6 casos, de um total de quase 600 ano passado. Esse ano, que já ultrapassamos os 600, até esse momento, nós só tivemos 4 casos durante, até agora o mês de agosto. Então, realmente, essa oportunidade de trabalho, dele voltar à sociedade de forma produtiva e harmônica, faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Pois é, ninguém quer voltar se tem a garantia de um emprego que dá ao indivíduo a condição cidadã, não é? Com certeza. Ele recebe não apenas o emprego, mas todo um acompanhamento psicológico, social. Nós temos também uma equipe de fiscalização. Durante o trabalho dele, no convênio, nós temos fiscais que acompanham a questão da assiduidade, pontualidade, disciplina, para que as pessoas realmente vejam que podem trabalhar e podem mostrar à sociedade que eles são iguais, apesar de um fato da vida, são pessoas como qualquer outro trabalhador. Então, nós temos tido muito sucesso. Hoje, inclusive, nós estivemos no IMA, no Instituto do Meio Ambiente, onde nós temos reeducandos trabalhando. Só uma pausa, doutora Shirley. Esses reeducandos, eles são chamados para a oferta de vagas assim no mercado, tanto do ponto de vista de órgãos públicos como também empresas privadas? Sim. Em órgãos públicos, Estado e municípios? Sim, órgãos públicos nós temos tanto as secretarias como as empresas públicas, caso da Casal, da Desenvolve, como temos também município. Temos hoje na Procuradoria-Geral do município, nós temos reeducandos trabalhando, e temos na Agência de Regulamentação do município. Então, eles são, assim, é feito o acordo de cooperação ou convênio com a Secretaria de Ressocialização. Através desse acordo tem toda uma tramitação, passa pela Procuradoria-Geral do Estado. Os órgãos disponibilizam o número de vagas e eles são inseridos nesses órgãos a depender do seu perfil e do perfil do órgão. Também a gente analisa o perfil do órgão. Então, só para fechar o IMA, eles tinham inicialmente uma quantidade de 12 vagas desde o ano passado. E foi um projeto que deu tão certo, tão bem, que a gente dobrou o número. E hoje a gente tem 24, assinamos hoje esse termo aditivo para aumento das vagas e temos 24 reeducandos trabalhando no Instituto do Meio Ambiente. E o tempo do convênio para mantê-los trabalhando, varia ou não? O convênio, ele é renovado anualmente. O tempo do convênio, ele é anual, havendo possibilidade de prorrogação até quando aquele órgão tiver condições e tiver de dar essa oportunidade. Eu posso citar como exemplo a Casal, que tem 16 anos de convênio. Então, desde 2001, é o nosso convênio mais antigo, desde 2001 que a Casal vem dando essas oportunidades e, inclusive, contratando aqueles que extinguem a pena. Quando chega ao término da pena, tem a extinção da pena, a Casal, através das suas empresas privadas, contratam as pessoas que se destacam, que mostram realmente os profissionais que são.
Pois bem, e com relação às demandas, não é? Há a possibilidade de ampliar essa ação de colocar no mercado de trabalho, não é, esses reeducandos, porque deve gerar uma expectativa imensa lá no sistema prisional. Sim, mesmo conquistando essas novas parcerias, nós temos uma fila de espera já com cadastro e com perfil analisado de 200 reeducandos. Então, é muito importante que os órgãos e as empresas que tenham esse interesse em dar essa oportunidade, que formalizem isso através de ofício para a secretaria, que aí toda a tramitação a gente faz reuniões, explica e mostra como é proveitoso ter esse pessoal com eles, tanto a questão social, que está sendo um trabalho socialmente muito bom, muito produtivo, como econômica, para o órgão e para a empresa. Pois então, e aí eu pergunto, dentre os postos de trabalho, melhor dizendo, o que é que hoje pesa mais, serviço público ou empresas privadas? Serviço público. Serviço público, ele é nosso maior número de convênios. É um parceiro maior. É um parceiro maior. É inclusive uma das diretrizes governamentais, o nosso governador, né, Renan Filho, desde o início da sua gestão, ele já assim, propiciou essa articulação entre as secretarias para que desse oportunidade realmente a todos, inclusive a população carcerária que está já com a sociedade, né? Porque o semiaberto e o aberto já está convivendo em sociedade. Social, então, ele deu essa diretiva, né, governamental para que realmente pudesse haver oportunidade para todos. E nós temos conquistado esses 600 que tem hoje, mas que a nossa meta, uma meta governamental de Estado, inclusive da nossa secretaria, é que até o final de 2018 nós possamos ter 1.000 empregados. Pois bem, e o que fazer ainda para chamar a atenção do setor empresarial aqui de Alagoas a dar essa contribuição, porque quais são as atividades que mais empregam aqui os reeducandos que estão nessa condição? Então, nós temos diversas atividades. Hoje, com certeza, a grande maioria, infelizmente, ainda é os serviços gerais, auxiliar de limpeza, por conta da escolaridade. Mas nós temos tanto o serviços gerais, auxiliar administrativo, eletricista, técnico em refrigeração, soldador, técnico em informática. Então, nós temos uma gama de profissionais, temos pessoas já com nível superior que estão inseridos nos convênios. Nós até, assim, também conseguimos impulsionar eles a realmente ter uma qualificação. Conseguimos parcerias através do Pronatec para formar eletricistas. E é isso que a gente tem mais divulgado, que o empresário que tenha interesse, ele busque essa parceria, faça um ofício, uma formalização para o secretário, descreva quais são as suas necessidades, porque é através da gente ter conhecimento das necessidades do empresário, do órgão que quer abrir essa oportunidade para o reeducando, que nós buscamos parcerias para que sejam qualificados. Quem sabe se a baixa procura, a demanda do setor empresarial aqui local, seja por desconhecimento, não é? Verdade. A gente ainda precisa, com certeza, divulgar ainda mais esse trabalho. As pessoas precisam saber que o trabalho do reeducando hoje tem tido grande aproveitamento dentro da empresa e dentro dos órgãos públicos, que ele tem se dedicado em dobro para mostrar que realmente mudou de vida. Então, o empresário precisa conhecer esse trabalho da Secretaria de Ressocialização. E é através de uma visita, de um agendamento de reunião, nós podemos fazer palestras, nós já temos feito em universidades palestras sobre esse trabalho. Com o setor de recursos humanos das empresas, articulando uma ação, não é? Uma ação, uma divulgação que possa alcançar esses empresários. E eles tenham essa noção de que o reeducando, mesmo por ele ter passado
pela prisão, mesmo após ele ter passado pela prisão, ele não quer continuar nessa vida, ele quer mudar de vida. Nós aqui, claro, não estamos falando em 100%, nada, nenhuma profissão, nem a sociedade, nenhum segmento é 100%, mas a gente sabe que uma grande e boa parte dessa população quer sim ter apenas uma renda, tanto um emprego. Que os que estão inseridos, não é, nesse convênio, eles estão correspondendo às expectativas, tanto do Estado quanto do setor que o emprega, né? Sim, correspondendo. Nós temos tido muitos elogios, temos inclusive funções de motorista que a gente nunca pensou em ter, reeducandos como motoristas. E a partir do momento que começamos a também qualificá-los e colocar nessa função, temos tido muitos elogios de todos os segmentos. Quem conhece o trabalho sabe que dá certo. Hoje nós estamos realizando a limpeza no Polo de Marechal Deodoro. Quem estiver passando pela rodovia também pode ver que tem pessoas ali trabalhando, se dedicando. Fazemos parte também das reformas, quando há reforma de grotas, limpeza, pintura. Então, todas essas atividades, essa produção, a gente tem feito com mão de obra carcerária. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e voltamos em menos de 1 minuto. Até já. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a gerente de reintegração social da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, Shirley Araújo. Nosso assunto, claro, os convênios, não é? As possibilidades que estão sendo dadas aos reeducandos para a execução de um programa ou de um projeto da Secretaria que viabiliza a entrada deles no mercado de trabalho. Ou seja, muitos deles, esta tem sido a primeira experiência no mercado de trabalho. Doutora Shirley, além de acompanhar, fiscalizar os reeducandos nessa atividade, o que mais a gerência ou a Secretaria oferece a eles? Então, além desse acompanhamento psicossocial, nós ofertamos também cursos online, inclusive cursos em parceria com a Unopar, onde eles são qualificados, e oferecemos também a oportunidade de palestras e capacitações para justamente saberem como se comportar no local de trabalho, porque nós sabemos que a questão educacional e cultural de várias pessoas, e até porque nunca tiveram o primeiro emprego, eles não sabem como se comportar. Por conta disso, eles não têm essa ideia de como se comportar para receber uma pessoa, para tratar com as pessoas. Então, nós fazemos essas capacitações. Treinamentos. Um treinamento. E a oferta de cursos online tem sido uma grande parceria também. A Unopar, à distância, são online. Então, nós fazemos uma primeira aula de apresentação do curso e inscrevemos eles, matriculamos e acompanhamos o desenvolver deles naquele curso. Então, eles têm feito também esses cursos online e estão realmente inseridos e aprendendo a demanda. Muitos nunca trabalharam, a maioria. E como procurar descobrir a aptidão para algum tipo de atividade? Esse tipo de treinamento também é feito para observar essas potencialidades? Hoje nós temos, inclusive, temos a psicóloga, duas psicólogas que ficam, né, à frente dessa questão do perfil, mas temos também uma coach, que foi também uma nova parceria que foi feita pela Secretaria de Ressocialização, é a doutora Rita. Ela justamente tem um trabalho que a gente intitulou de projeto Produtivamente, separado, né, produtivamente, que é justamente desenvolver as potencialidades, o autoconhecimento, saber em que eles são, até onde eles são capazes de realizar, de elaborar planos de futuro. Então, através desses projetos, nós também procuramos desenvolver as potencialidades dos reeducandos.
nesse projeto, isso dá uma oportunidade ao reeducando de se reinventar dentro daquela realidade, né? Com certeza. A partir daí, ele tem uma perspectiva, ele sabe que tem essa perspectiva e o comportamento dele muda no instante que ele tem acesso a essa nova forma de vir a vida? Muda. Nós temos tido assim vários elogios deles. Eles vêm até a gente, até a gerência, dizer que estão gostando muito de participar, porque é um projeto com duração de 6 meses. De 15 em 15 dias, né, é quinzenal, tem encontros com a coach e ela dá palestras, né? Sobre a questão de gratidão, perdão, autoconhecimento, e eles vêm descobrindo que eles são capazes de crescer, mesmo que ainda assim se sintam, que eles se sentem muito velhos para retomar os estudos, para fazer algum tipo de atividade, mas eles vêm descobrindo que não, que ainda há tempo. Até porque eles estão lá, né, segregados, muitos deles não sabem o que se passa aqui fora, o quanto tem de pessoas na terceira idade, nas faculdades. Sim, eles desconhecem realmente essa realidade. Sobre esse projeto Repensando as Escolhas, dentro disso que nós estamos falando, nessa perspectiva, como é difícil encontrar, por exemplo, é difícil para o reeducando fazer essas escolhas, e que escolhas são dirigidas a eles? Então, esse projeto foi uma iniciativa, né, da reintegração social. Inicialmente foi dentro do sistema penitenciário com o público feminino, e através de palestras, filmes, atividades lúdicas, nós mostramos as consequências de nossas escolhas e mostramos a elas que tudo na vida tem uma consequência. A gente não pode querer, né, como o velho ditado já fala, plantar melões e colher melancias. Então a gente, através desse projeto, traz a reflexão do que tem sido as escolhas de cada pessoa, o que é que a gente está escolhendo hoje, o que elas estão escolhendo hoje, aquilo vai trazer que consequências para a vida delas. Então é um projeto que busca realmente trazer essa reflexão e fazer com que as escolhas atuais sejam escolhas do bem, para o bem e que produzam o bem. No sentido, a senhora falou do produtivamente, né, separado, ou seja, a gente sabe que o cárcere e a superlotação existente no sistema carcerário, isso é uma realidade brasileira, não leva aqueles reeducandos a um bom caminho, pelo contrário, né? Mas o que a gente tem observado é que ultimamente o sistema prisional passa por uma certa tranquilidade, né? Não se tem rebeliões já há algum tempo. E isso tem a ver com essas políticas que estão sendo implementadas, porque a gente sabe, né, o crime organizado existe, há ações até dentro mesmo do sistema prisional, interlocuções com quem está aqui fora, mas no geral é essa impressão que se tem no momento. O que é determinante para essa calmaria? Nós temos tido, né, desde o início da gestão do nosso secretário, o Tenente Coronel Marcos Sérgio, ele tem tido uma visão muito inovadora e muito consistente de realmente propagar e divulgar e inserir projetos dentro do sistema penitenciário, dar oportunidade e, principalmente, a questão da segurança, tirar do foco as lideranças, né? Vamos chamá-los assim. Então, quando há algum tipo de situação que possa vir no futuro a levar a algum tipo de situação que possa vir a causar uma rebelião, já é imediatamente desarticulada. A inteligência está realmente funcionando? A inteligência funciona. Então, tem toda a logística, tem as transferências, tem as mudanças, né, de presídios. Para desarticular. Para desarticular, justamente. Então, essas ações de segurança, junto com ações de trabalho, de educação socioeducativa, tem nos trazido graças a Deus, essa tranquilidade no sistema prisional, que é, na realidade, um controle, né? O Estado, realmente, de Alagoas, tem o controle do seu sistema prisional. Pois é, e nesse contexto dos custodiados,
qual é a proporcionalidade de mulheres? Mulheres continuam sendo um número bem inferior e elas estão inseridas também nesses programas, justamente nessa parceria com a oferta no mercado de trabalho? Sim, as mulheres, inclusive, elas têm até uma política própria. O estado de Alagoas foi o primeiro, né, a assinar a Política Nacional de Atenção à Mulher Presa e Egressa. Então, todas as ações que sejam socioeducativas, que sejam de melhoria para a população carcerária, inicia-se no presídio feminino. Então, hoje as mulheres, todas essas ações dos projetos, repensando as escolhas produtivamente, a mulher tem essa prioridade e em relação ao trabalho, todas as mulheres que saem do sistema sentenciadas ao regime semiaberto ou aberto, ou porque progrediram para esse regime, elas estão trabalhando. Então, hoje, mulheres, a gente não tem na lista de espera, no cadastro de espera. Que bom, né? Verdade. Até porque as mulheres fazem muita falta aos filhos, né? Muitas vezes que deixam em casa para cumprir pena no sistema. Doutora Shirley, em relação ainda a essa condição de trabalho, né? Como a estrutura das empresas como vocês entendem que elas podem se abrir mais para promover a inserção social? A participação aqui em Alagoas, que avaliação se tem da participação do empresariado nesse contexto? Poderia ser mais, não é? Poderia. A participação do empresariado de Alagoas ainda é pequena em relação ao número de convênios, ao número de reeducandos que precisamos empregar. O empresariado ainda não conseguiu visualizar efetivamente que é um trabalho bom e principalmente o empresário hoje ele poderia estar capacitando esses reeducandos na sua própria empresa, né? Porque a gente sabe que existem cursos específicos para algumas áreas, mas tem empresa que ela tem um segmento específico, não há um curso para determinado serviço. Construtoras, por exemplo? Construtoras. Temos, inclusive, também, hoje nós temos um convênio com a BBA Nordeste, que ela fabrica contêineres flexíveis. E não existe curso para isso. Então, a própria empresa capacita o reeducando ou funcionário. Então, a exemplo da BBA, nós poderíamos sim ter o empresário como um parceiro maior, tanto para dar oportunidade do emprego, como para capacitar esse reeducando. Já que os empresários não chegam ao Estado, o Estado não poderia criar uma condição de ir aos empresários? Sim, a gente tem feito isso de forma ainda assim, não tão sistemática, mas nós temos encaminhado propostas. A gente já elabora a minuta prévia para uma celebração de um convênio, encaminha para o empresário, para que ele analise e, vendo a possibilidade, nos procure para que a gente realmente finalize e formalize esse convênio. Infelizmente, o empresariado ainda está um pouco tímido em relação a dar essas oportunidades. Esperamos, né, aqui em público e aproveitando a entrevista, que o empresário possa vir dar essa oportunidade a essas pessoas. Pois é, ainda assim é o Estado que ainda emprega o maior número de egressos do sistema prisional. Sim, ainda é o Estado é quem tem essa política de dar oportunidade a todos. Estamos, inclusive, Gorete, com a lei de subvenção para entrar em execução. É uma lei que vislumbra justamente o empresariado, e aí eu acho que vai facilitar muito essa abertura de vagas na parte privada, né? No segmento privado. Porque a lei de subvenção, ela diz que o Estado colabora com a empresa. A cada 3 salários pagos pela empresa, o 4º salário é o Estado quem paga. Então, isso já vai ser um incentivo econômico, né, maior. Substancial. Para que realmente o empresariado possa contratar. A lei de subvenção, ela já existe desde 2012. Entretanto, ainda não conseguimos colocá-la realmente em execução, mas estamos trabalhando para que em 2018 ela possa efetivamente ser executada. Qual é o entrave no momento?
O entrave é que na própria lei já vislumbra um programa, porque tem que ter todo o detalhamento de como será realizado o planejamento, a contratação. As empresas precisam ser credenciadas, então para ter o credenciamento precisa haver um edital, né, aberto para todas as empresas. Então nós estamos trabalhando nesse edital, para que até o final de 2017 o edital esteja pronto, início de 2018 as empresas possam ter acesso a esse credenciamento e aí sim a execução da lei. Da política. Entre o que a política determina e a execução dessa política, como a gente pode avaliar hoje a situação do Estado? Hoje, do ponto de vista da Secretaria de Ressocialização, todas as políticas que estão sendo criadas ou que já existiam e não estavam em execução em governos anteriores, nós temos conseguido colocá-las em prática e alcançar aquelas que ainda não haviam entrado em execução, como é o caso da Lei de Subvenção, que é agora que nós estamos trabalhando para que seja executada. Então, as políticas voltadas para o sistema prisional, estamos conseguindo executá-las todas. Felizmente, né? Felizmente. Pois bem, vamos chamar então agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Shirley Araújo, ela que é gerente de reintegração social da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social. E nosso assunto são as políticas que estão sendo desenvolvidas para que os reeducandos, nas condições de estarem em penas progressivas, que chegaram à condição do regime semiaberto ou aberto, poderem exercitar, não é, o mercado de trabalho, uma função no mercado de trabalho. E aí eu pergunto agora, doutora Shirley, sobre a participação do Poder Judiciário nesse contexto, não é? Agora a gente sabe que temos as penas e as medidas alternativas. Quais seriam as diferenças, não é, que compõem essas duas condições para pequenos delitos, digamos assim? Certo. Penas e medidas alternativas, a gente já trata de outro público, né? Justamente esse público que cometeu crimes ou infrações de menor potencial ofensivo. Que não chegaram ainda ao sistema carcerário. Na realidade, alguns passaram pelo sistema, porque a gente hoje... Rapidamente, digamos assim, Nem tanto. É que hoje, infelizmente, nós temos um número bem considerável de pessoas subjúdice no sistema prisional. Ainda. Mutirões, tudo mais, não dão conta. São realizados, mas não dão conta. Quando acontecem os mutirões, há uma baixa, né, vamos dizer assim, considerável, mas os mutirões são periódicos, mas não são tão constantes quanto necessário para... Poderiam ser mais constantes. Então, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública tem contribuído bastante nos mutirões e quando acontecem, e em outros casos que a pessoa também às vezes nem chega aí para o sistema, o reeducando tem a sua pena substituída, ou seja, ao invés de ele responder de pagar, né, uma pena privativa de liberdade, ele vai para uma pena restritiva de direito, que é o que a gente chama popularmente de pena alternativa. Então, as penas restritivas de direito são as prestações de serviço à comunidade. É mais comum. É mais comum. A prestação pecuniária, que é a cesta básica, que muita gente, né, sabe que pessoas estão pagando a cesta básica. Já a medida alternativa, ele ainda não tem uma sentença. São aqueles casos dos juizados, onde ocorre a transação penal, ou seja, o juizado, o Ministério Público, oferece uma penalidade, né, uma condição na realidade, para que a pessoa, ao invés de prosseguir com o processo, ele cumpra aquela medida alternativa. Então, aí tem essa diferença. A medida, ela é antes da sentença. A pena, ela é após a sentença. Então, é um público que nós temos hoje também de 3.800 beneficiários. Beneficiários são parêntese.
é uma nomenclatura utilizada, mas isso não quer dizer que seja um benefício. Claro. Ou ele tem o direito porque ele preenche os requisitos para a substituição da pena, ou ele aceita a transação que é condicionada pelo Ministério Público. Então, esses beneficiários, né, 3.800, eles cumprem a prestação de serviço à comunidade em várias instituições sem fins lucrativos, ONGs, como exemplo, o Lar da Menina, o Lar São Domingos, escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais. Então, todo órgão que não tenha fim lucrativo, eles podem estar pagando essa pena nesses locais. Contribuindo. Firmamos, inclusive, um convênio com o Detran para que os infratores de crimes de trânsito, infrações de trânsito no modo geral, eles possam cumprir a pena ou a medida de segurança no Detran. Então, eles participam da Lei Seca, eles participam de projetos educativos no Detran, participam de palestras educacionais no Detran, porque nós temos um número muito grande de pessoas com embriaguez ao volante, que cumprem a pena por embriaguez ao volante. Então, esse convênio foi justamente para que essas pessoas possam até ver o que elas estão causando à sociedade, né? Então, através da Lei Seca, foi um convênio excelente firmado entre o Estado e o Poder Judiciário. Certamente essas pessoas não serão reincidentes. Espero que não. Doutora Shirley, em relação a esse projeto Uma Nova História, o que quer dizer, o que vem a dizer essa nova história? Certo. O projeto Uma Nova História, voltando para os reeducandos do semiaberto e aberto, eles é um grupo de 20 reeducandos que fazem a restauração, a pintura, tudo que envolver a restauração de um órgão público, de uma praça, de uma escola. Então, eles vão lá e fazem esse movimento. É uma coisa... Que tipo de restauração? Uma pintura? Uma capinação? É uma pintura, uma capinação. Esses reeducandos, por isso o nome do projeto, eles com esse trabalho, eles dão uma nova história para aquele local, para a comunidade e para eles também, né? Então, o projeto Uma Nova História, ele recupera um espaço público que antes estava degradado. Nós temos aí feito praças, escolas, parques, pintamos a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura, foram os reeducandos do projeto Uma Nova História. Ninguém sabe disso, né? Eles pintaram. Eles, já viajamos com eles para diversos interiores, para recuperação também de escolas, de fachadas de hospitais, inclusive em Porto Calvo. Então, recuperamos esses espaços para uma melhoria da sociedade e da comunidade. E é uma contribuição, não é? Porque a sociedade mantém o sistema prisional. Sim. A sociedade é quem mantém. E aí a própria sociedade é beneficiada com o serviço. Então não fica restrito apenas ao órgão público, mas a sociedade também se beneficia. Com relação a esse núcleo de ressocialização, ressocializador, não é? E a questão da laboterapia, como está sendo exercitado esse trabalho? São ações, é uma unidade prisional, o núcleo ressocializador da capital, e a laboterapia é a parte do trabalho e da educação dentro do sistema prisional. Claro que nós temos pessoas mais capacitadas, inclusive, para falar, mas de forma geral, o núcleo hoje, o núcleo ressocializador, ele completou 6 anos de existência. Ele é um modelo vindo da Espanha. Inicialmente, no Brasil, foi adotado pelo estado de Goiás. Eles tinham lá um módulo, que era o módulo de respeito. Qual o diferencial? O diferencial é que para o reeducando participar dessa unidade, desse módulo, ser inserido, ele tem que assinar um termo de compromisso que é voluntário. Ele passa por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, advogado e assistente social, porque ele tem que aceitar as condições do núcleo, que são o quê? Respeito, primeiramente, trabalho e estudo. Então, todos os reeducandos inseridos no núcleo ressocializador, eles têm que trabalhar e estudar. Eles não podem ficar ociosos. E eles têm que demonstrar respeito por todos, por eles próprios, pelos servidores, por qualquer pessoa que ali esteja. Então, é um trabalho
muito bonito do núcleo. Hoje, em Goiás, foi extinto. Hoje, só Alagoas mantém esse... e Alagoas, além de tudo, cresceu. Não é só um módulo, é uma unidade inteira. Então, só Alagoas, no Brasil, tem esse modelo de unidade prisional. Balcão Cidadão para emissão de documentos, o que é que se percebe nessa ação? Muita gente não tem nem documento quando chega no sistema prisional, não é? Isso. Os reeducandos muitas vezes são presos em flagrantes, são presos na rua, são moradores de rua que nunca sequer tiraram a primeira certidão de nascimento. E aí, a partir do momento que ele ingressa no sistema prisional, ele torna-se realmente um cidadão. Porque é incrível essa contradição. É uma contradição, mas necessária. Necessária. A partir desse momento é emitido a... E benéfica. A certidão de nascimento, RG, toda a documentação necessária para que ele realmente se torne um cidadão. O Balcão Cidadão faz esse trabalho de todos os reeducantes que ingressam no sistema. Além disso, faz-se também uma triagem na área de saúde, então faz exames, fazem vacinas, então toda essa questão de saúde também é muitas vezes a primeira vez que o reeducante está tendo acesso. Então, é um trabalho que não é só de ressocialização, é de inserção do cidadão. Senão não faz sentido, não é, doutora Shirley? A pessoa receber a informação e não conseguir vivenciá-la do ponto de vista, inclusive, de ser colocada no mercado de trabalho. Aí eu pergunto, a gente está nos minutos finais do programa e eu pergunto como os funcionários, os servidores que estão atuando na execução dessas políticas e os reeducandos têm essa perspectiva. E para quem está trabalhando com os reeducandos, qual é o sentimento coletivo que se tem com essas medidas? Hoje, a Secretaria tem trabalhado muito a capacitação também do servidor. Nós temos a escola penitenciária em funcionamento, temos constantemente sendo ofertado cursos, tanto cursos que possam estar promovendo um bem-estar, uma melhoria, né, emocional, estrutural do servidor, como até cursos mesmo de qualificação. Tivemos há pouco tempo uma pós-graduação que foi específica para o servidor penitenciário. Então, através da escola penitenciária, a Secretaria tem buscado proporcionar também uma melhoria para o servidor. Pois bem, infelizmente, nosso tempo acabou e eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, Gorete. Espero sim ter uma próxima oportunidade e que venha assim para falar que já alcançamos os 1000, as 1000 vagas no caso, né? E que essas pessoas realmente possam, através dessa oportunidade, mudar a história de suas vidas. Esse é o objetivo. É o objetivo. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E obrigada a você que nos assistiu. Até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.